Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Chegamos em Mateus capítulo 13, nessa nossa jornada de 1189 semanas. E esta semana chegamos então a este capítulo, onde aqui nós vamos ver uma dinâmica diferente, há uma mudança na maneira com que Jesus ele ensina, né? Até o capítulo 12, Jesus ensina de uma forma muito aberta, trazendo conceitos e explicações a respeito do que é o evangelho, do que é a apresentação de Deus. E aí, por exemplo, nós vimos, né, nos capítulos 5, 6, 7 sobre o Sermão do Monte. Então Jesus fala como agora o cidadão do reino deve agir, quais são as implicações para ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Tudo isso nós temos visto. E no capítulo 12 acontece algo assim muito terrível. Jesus ele faz algumas curas e milagres. E aí os fariseus dizem que ele faz aquilo pelo poder de Beuzebu. E aí se tornou uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aqueles homens estavam dizendo que Jesus fazia o que fazia pelo poder de Satanás. E Jesus fazia o que fazia pelo poder do Espírito Santo. Então, isso foi algo muito complicado e algo muito sério que aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, falaram a respeito de Jesus. Então, no capítulo 13, nós vemos agora uma mudança. Jesus ele começa a falar a partir de parábolas. Parábolas, elas são histórias que servem como um exemplo, servem como. Tem uma palavrinha, eu me esqueci agora a palavra, mas é uma história que serve para dar uma explicação ou trazer ensinamentos mais profundos, só que camuflado, né? Camuflado no sentido assim, não é abertamente que Jesus está dando aquela ensinamento. De uma forma que ele usa metáforas, ele usa símbolos, ele usa histórias do cotidiano, como essa sociedade que Jesus estava ali falando, era uma sociedade agropastoreu. Eles trabalhavam, lidavam muito com a terra, lidavam muito com as estações do ano, então observavam o céu, observavam o mar e como os ventos e tudo mais, e aí eles viviam de acordo com isso. Eles lidavam com animais, criavam ovelhas e outros animais. Então, diante da realidade cultural, então Jesus ele traz parábolas para que de histórias, mas nessas histórias ele dá a interpretação, ele dá a explicação. E aí a primeira aqui é a parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida e Jesus fala que o semeador saiu a semear e aí ele lança sementes e essas sementes caem em vários tipos de solo. O primeiro solo é à beira do caminho, então não é necessariamente na terra que ela deveria germinar. Essa semente é lançada e cai à beira do caminho, e as aves do céu vêm e roubam essa semente, comem essa semente. Um outro tipo de solo é o solo rochoso. A semente cai no solo rochoso, nasce rapidamente, mas por não ter raiz, porque era rocha, não era terra, não era solo fértil, então logo ela morre, cresce bem, mas morre porque não tem profundidade. O outro tipo de solo é que a semente cai entre espinhos, e aí ela cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos, né? Ela é sufocada. E o último solo é o solo fértil. Então a semente é lançada nesse solo e aí a semente cresce e ela cresce de tal forma que ela faz assim uma produção milagrosa, porque naquela época uma semente ela produzia ali de uma certa forma limitada. Mas Jesus fala aqui no final que a quantidade é 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então ela produz 100 vezes mais. E isso, nessa realidade aqui, só seria através de um milagre. Então Jesus está dizendo do poder do evangelho. Porque aí, lá na frente, no mesmo capítulo, Jesus explica, a partir do versículo 36 até o 43,
Jesus explica o que é cada coisa. Então Jesus fala que o semeador é Jesus, o versículo 37, né? O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. E as boas sementes são o povo do reino. E aí ele começa a explicar cada parte, né? À beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas rapidamente o inimigo, que é essa ave, vem e toma a palavra dos seus corações. Então a pessoa não gasta o mínimo de tempo pensando a respeito do que ouviu, nem ponderando, ela entra no ouvido e sai pelo outro, né? São essas pessoas. Existe aquelas que são do solo rochoso. Então, assim, a pessoa ouve a palavra de Deus e ela empolga, assim, rapidamente, ela acha, não, isso aqui é bom, eu preciso disso, minha família precisa disso, ela até recebe bem pessoas que vão transmitir a palavra de Deus, mas, então, assim, há um certo crescimento rápido, a pessoa tem até interesse de ler a Bíblia, tem até interesse de ir na igreja, mas ela não permanece, porque a sua raiz não alcançou um solo. Então ela murcha, ela rapidamente desanima e fala, depois eu vejo isso, não, Deus é bom e todo mundo vai pro céu, não, eu não preciso fazer isso e aquilo outro que a igreja coloca, e aí essa pessoa se desvia do caminho do Senhor. E há aqueles que é a semente lançada entre espinhos, então aqui é um coração. Tudo aqui é relacionado ao coração, ao cerne do ser humano. E há pessoas que o seu coração tem espinhos. Como assim, né? A palavra ela é lançada nesse campo, a pessoa escuta o evangelho de Deus, a verdade do evangelho, e essa semente até começa a nasce alguma coisa ali. A pessoa tem aquele interesse, ela entende que realmente a verdade é Jesus e que nós precisamos seguir Jesus. Mas os espinhos, que as preocupações desse mundo, a ansiedade desse mundo, os prazeres deste mundo, sufocam a palavra, porque entre ela abandonar o mundo e se firmar com Cristo, ela prefere abandonar Cristo e se firmar com o mundo. Então, o seu coração tem espinhos que sufocam essa palavra. E por último, há o solo fértil. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe essa palavra, entende que para ser discípulo de Cristo é necessário um comprometimento de vida, há um custo, mas ela abraça esse custo, ela deseja pagar esse preço para seguir a Jesus. E então Deus dá para ela esse crescimento maravilhoso. Ela vai se tornar alguém produtivo, alguém que se firma no reino e que serve a Deus, servindo a igreja, levando a palavra para outras pessoas e sendo uma bênção no tempo que ela permanece aqui no mundo, porque ela creu na verdade e ela paga o preço de seguir a Jesus. A gente tem até um vídeo que fala sobre o custo do discipulado, que tá aí nessa playlist, né? Então é essa a explicação aqui da parábola. Mas quando Jesus começa a falar por parábolas, os seus discípulos são surpreendidos, porque não era algo assim que eles esperavam. Aí o versículo 10 fala assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala com o povo? Né? Por que essa mudança? Por que tá acontecendo isso? E aí Jesus explica, né? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Então aqui, Jesus usa a parábola, e ele explica aqui, né, para os seus discípulos, que a partir desse momento, Jesus escondeu, digamos assim, ele camuflou ali a totalidade do entendimento ou das verdades que ele estava falando. Então, algumas pessoas iriam escutar o evangelho através de parábolas e elas compreenderiam, e outras não compreenderiam. Por que Jesus fez isso? Porque, você lembra, no capítulo 12, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam vendo com
total claridade, ouvindo com total liberdade, e eles recusaram crer no poder de Jesus, apesar de estar vendo Jesus falando palavras profundas que vieram da parte de Deus, apesar dele estar demonstrando através de sinais e milagres a sua autoridade e a autenticidade de que ele era o Filho de Deus, porque Jesus, toda a profecia do Antigo Testamento, que os fariseus e os mestres da lei sabiam assim, decorado, nas profecias era dito que quando Jesus viesse, ele iria fazer milagres. Então, os milagres de Jesus foram para autentificar a pessoa dele. Jesus não era como qualquer outra pessoa, ele era o Filho de Deus, ele era o Redentor. Ele era aquele que todos os profetas apontaram. Jesus vai vir desde o seu nascimento, de forma miraculosa, através de Maria, que ficou grávida, através do Espírito Santo. Então, tudo que aconteceu foram demonstrações e mais demonstrações de que ele era o Filho de Deus. Mas esses homens, de forma determinada e de forma consciente, não quiseram crer no que eles estavam vendo, não quiseram crer no que eles estavam ouvindo ali pessoalmente. Eles recusaram e eles estavam acusando Jesus contra coisas muito piores. E aí, quando Jesus impede a partir de agora que eles realmente tenham acesso a palavra de Deus de uma forma clara, é uma atitude de Jesus de misericórdia. Porque esses homens, né, todos nós, na realidade, vamos um dia nos apresentar diante de Deus e Deus vai prestar conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida e daquilo que nós fizemos a partir daquilo que nós escutamos da palavra. Então, esses homens, eles vão ser cobrados de uma forma muito severa. Então, Jesus aqui foi um ato de misericórdia para abrandar, quem sabe, a severidade com que eles vão ser punidos. Então, Jesus colocou como se fosse esse véu, para que a misericórdia de Deus é esse véu que começou a impedi-los de compreender completamente, porque nos seus corações já havia um endurecimento. Por isso que esse versículo aqui fala: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande medida. Então, aquele que, ao ouvir a palavra, deseja ouvir mais, por mais que tenha dúvidas, por mais que tenha críticas, por mais que não entenda completamente, mas mesmo assim essa pessoa deseja, com sinceridade de coração e humildade, aprender de Deus, ouvir de Deus e conhecer a Deus, mais Deus vai dar para essa pessoa. E Deus vai iluminar a mente e o coração dessa pessoa para que ela compreenda o evangelho de fato, para que as suas dúvidas sejam tiradas, para que todas as suas dificuldades em lidar com os textos difíceis, Deus vai dando a essa pessoa consolo, conforto, respostas, tudo no momento certo. Então, mais lhe será dado. Só que aquele que não tem, ou seja, como os fariseus e os mestres da lei, aqueles que já desprezam a mensagem do evangelho, aqueles que desprezam os milagres de Jesus, aqueles que desprezam a autoridade de Jesus, então no coração deles já há esse desprezo. Então, Jesus fala, então lhe será tirado. Tirado o quê? Qualquer possibilidade de ter algum conhecimento, porque eles já não queriam. Então há esse divórcio. Quem quer Jesus, quem quer crer, quem quer confiar em Jesus, mais lhe será dado a capacidade de compreender e de ter mais de Deus. Mas aquele que nega e que recusa ter Deus, então ele vai ser entregue a isso, a não ter essa revelação de Deus. E por isso que Jesus começa a usar parábolas. E aí, seguindo o texto, Jesus vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. E aí ele começa a fazer algumas colocações de comparação, mais ou menos, sobre o que é o reino dos céus. E aí ele fala sobre a parábola do trigo e do joio, né? O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente no campo. Então Jesus começa a alertar, olha, o semeador lançou sementes boas no campo, que é o mundo, né? Mas o inimigo, à noite, veio e lançou joio no meio do trigo.
Então, no meio de coisas boas do evangelho verdadeiro, de servos do Senhor verdadeiros, piedosos, tementes a Deus, vai ter ali no meio o joio, que é semente do inimigo, que são pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que deturpam a palavra de Deus, heresias, facções assim, divisão dentro da igreja, dentro do reino de Deus. E Jesus alerta, essas coisas vão ter. Então a gente não pode também ser inocente de admirar, de por que dentro da igreja tem esse tipo de coisa, heresias, ensinamentos falsos, porque tem pessoas que são lobos na pele de ovelhas, né? Estão ali, fazem as mais barbaridades, né? Desde a história da igreja toda até agora, a gente vê pessoas que se dizem crentes, cristãs, pastores muitas vezes, missionários muitas vezes, fazendo barbaridades, porque eles são o joio no meio do trigo. E aí Jesus fala, quem vai separar isso, quem separa o que é joio e o que é trigo, vai ser os anjos de Deus no tempo certo. Mas por enquanto, a igreja vai surgir, a igreja vai nascer, porque aqui ainda não havia nascido, né? Mas a igreja vai nascer, a igreja vai surgir e vai ter isso. Vai ter joio, que são pessoas, joio não, trigo, que são pessoas tementes a Deus, piedosas, que seguem o evangelho, e o joio no meio. E esse joio a gente pode identificar, mas a gente não consegue separar, porque só Deus pode fazer essa separação de uma forma justa e verdadeira. Depois Jesus fala da parábola da semente de mostarda. O que é o reino de Deus? Aí Jesus usa aqui que o reino de Deus é semelhante à mostarda, que alguém semeia no campo. Então, a mostarda, o grão de mostarda, ele é bem pequenininho. Mas quando ele germina e brota e nasce, se torna uma árvore bem grande e frondosa, a ponto de passarinhos conseguirem fazer seus ninhos ali. Então, Jesus está mostrando que o reino de Deus começa de uma forma pequena e humanamente insignificante. E foi insignificante. Os 12 discípulos eram um pior que o outro, pessoas improváveis para ser discípulos. Quando Jesus foi preso, todos os abandonaram. Judas o traiu, Pedro negou, todos os abandonaram. Quando Jesus ressuscita, quem aparece primeiro são as mulheres, pessoas que eram desprezadas naquela sociedade, que talvez ninguém daria crédito de dizer assim, foram as mulheres que primeiro viram Jesus. Em muitas sociedades, o cristianismo seria desprezado por ter esse início. Mas o cristianismo surpreende a todos, porque Jesus planta e germina e se torna uma coisa muito grande. E aí também fala sobre a parábola do fermento, dizendo que o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher numa massa. Geralmente o fermento ele é utilizado como uma coisa ruim na Bíblia, mas aqui é usado como uma coisa boa, porque um pouquinho de fermento consegue fazer com que toda aquela massa seja levedada, e o evangelho é essa coisa pequena, pouquinha, que começa assim de uma forma insignificante, um povo desprezado ali no Oriente Médio, e se torna algo grande que abrange toda a terra, né? Depois vem as parábolas cumprem a profecia. Então Jesus ele fala por parábolas por conta disso, desse fato dos fariseus que eu já falei, mas também como uma autentificação do que os profetas e os servos do Senhor disseram no passado. Tudo que Jesus fez foi cumprimento de profecias, porque o próprio Deus revelou Jesus, né? E aí, aqui no versículo 35 fala assim: cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. E aí, essa profecia está escrita lá no Salmo 78, versículo 2, que diz assim: pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas do nosso passado. Então, Asaf, que viveu na época do grande rei Davi, centenas aí de anos antes de Jesus, ele disse que o Messias viria e falaria por parábolas. E aqui Jesus começa a falar por parábolas, porque Deus é o Deus da história. Deus sabia dessa recusa
e dessa perseguição a partir dos mestres da lei, e, portanto ele falaria por parábolas. E o profeta disse isso, e aqui se cumpre, né, o que foi dito. E aí tem a explicação da parábola do joio e do trigo, que eu já expliquei. Depois tem a parábola do tesouro escondido, e aí continua essa metáfora de relação entre o que é o reino dos céus e alguma coisa da natureza, né? Então fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobre num campo. Então esse homem descobre e vê que é tão precioso, porque o reino de Deus, o evangelho é algo tão precioso que ele vende tudo que tem para adquirir essa preciosidade. A parábola é como uma pérola. Se parece muito com este, né? Quando um homem descobre uma pérola de grande valor, ele também vende tudo que tem para receber, para conseguir essa pérola, né? A parábola da rede de pesca. E aí diz que o reino dos céus é como uma rede de pesca que os pescadores jogam no mar e puxam. E nessa rede vem todo tipo de coisa. Vem peixes grandes e bons e vem peixes ruins. E aí o que esses pescadores fazem? Eles separam os peixes bons, colocam numa cesta, e os peixes ruins eles jogam fora. E aí, versículo 49 diz assim: assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, que é a ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus fala muito claramente de que aqueles que são joio, aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas os seus corações eram pedras rochosas, eram espinhos, eram pessoas que não davam valor à palavra de Deus. Todas essas pessoas um dia, os anjos, então que não vai ser a igreja, não vai ser pastores, não vai ser crentes, vai ser os anjos de Deus. Eles vão fazer essa separação. Os justos serão colocados ali ao lado de Deus e sendo recebidos nas mansões eternas. Mas os perversos aqui, não é apenas quem faz perversidade na nossa concepção. Todo perverso é aquele que rejeita o evangelho de Jesus Cristo, rejeita Jesus. Quem rejeita Jesus é perverso. E esses perversos serão lançados na fornalha que arde, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem disse isso a primeira vez foi Jesus. A mensagem de Jesus sempre foi muito clara, apesar de, às vezes, muita gente que não conhece a palavra de Deus, acha assim, não, Jesus só falava coisas de amor, Jesus é amor, Jesus quer o bem de todo mundo. Realmente, Jesus quer o bem de todo mundo. Realmente, Jesus é amor. Mas Jesus, ele alerta para essa realidade que vai vir, que está diante de nós. Todos nós vamos adentrar a eternidade. E um dia, ou você estará do lado de Deus por causa de Jesus, ou você vai ser lançado no inferno por causa da sua incredulidade, por causa do seu não compromisso com esse Jesus, por causa da dureza e da incredulidade do seu coração. E onde nós estaremos? Ou no céu, ou nesse lugar terrível, onde há choro e ranger de dentes. Ranger de dentes é esse atrito de um dente no outro quando a dor é alucinante, quando o desespero é completo. Então a pessoa será lançada no desespero, na angústia, na dor, no sofrimento. Aqui fala o fogo o fogo arde como uma fornalha. Isso tem a ver com sofrimento contínuo em graus absurdos de sofrimento. Por que isso? Deus se alegra com isso? Não, Deus ele não se alegra, tanto que Jesus veio justamente para nos livrar dessa condenação. Todo ser humano merece essa condenação por conta da perversidade do nosso coração, do pecado. Mas Jesus ele veio para resolver essa questão. Quem não quer, quem não concorda, quem não aceita a solução em Jesus, terá que arcar com as consequências das suas decisões. Então isso é uma coisa muito séria mesmo. Nós podemos tomar a decisão que nós quisermos, mas nós não estamos livres das consequências. As consequências elas vão vir, sejam positivas ou sejam negativas,
que é esse caso aqui. Então é uma coisa muito séria e Jesus deixou isso muito claro. Ele no Novo Testamento ele é o primeiro que fala sobre o inferno, e Jesus fala muito sobre a condenação, sobre o inferno, sobre a responsabilidade de tomarmos um posicionamento na vida, porque o fato de não tomarmos um posicionamento já é uma tomada de posição, de ser contrário a Jesus. Então ele nos alerta para buscarmos ele. E aí, para terminar o texto, o texto diz aqui que Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus volta para Nazaré, que é a sua terra onde ele foi criado, sua terra natal, e aí ele começa a ensinar na sinagoga. Então Jesus o tempo todo está curando, está libertando e está ensinando pessoas para que elas possam se encontrar com ele e ter a vida transformada e ser liberto também dessa condenação eterna. Só que aí alguns começam a falar assim, né? De onde lhes vem a sabedoria e o poder de realizar milagres? Então as pessoas elas não olham para Jesus e se rendem a ele, mas ficam fazendo perguntas, questionando seus milagres, no sentido assim de rejeição. Este questionamento, Deus não é contra questionamento, mas este questionamento já é uma forma de rejeição, né? E aí as pessoas falam, não é esse o filho do carpinteiro, José, pai de Jesus, não pai biológico, mas o homem que criou e que estava ali com Maria, era carpinteiro. E aí eles falam, mas não é esse o filho do carpinteiro, né? Que está sempre aqui com a gente? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então Jesus ele teve irmãos. Alguns aí acham que Maria ficou virgem para sempre e não teve filhos, não. Maria, ela teve Jesus, né, ainda virgem, sem ter tido contato com homem nenhum, mas depois que Jesus nasceu, ela era casada, então ela teve seu relacionamento com seu marido e ela teve muitos filhos. E aí aqui consta o nome de alguns, Tiago, José, Simão e Judas. Nomes bem populares na época. E aí, fala aqui também, né? Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Então, Jesus também tinha irmãs, várias, e moravam lá. E aí eles continuam. Onde ele aprendeu todas essas coisas e sentia-se muito ofendido. Então, eles, né? O povo se sentia ofendido, porque olhava para Jesus e, historicamente, ali entre eles, Jesus uma pessoa simples. Os pais, eles conheciam, as irmãs estavam por ali, os irmãos. Então eles ficavam assim ofendidos, achando que Jesus se achava ou que Jesus era demais, mas assim uma ignorância muito grande. E aí o texto termina assim: então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então, infelizmente, por conta da incredulidade, dessa rebeldia dos corações de não reconhecer o senhorio de Jesus, Jesus ali fez poucos milagres, e isso ainda acontece hoje, por causa da rebelião do coração humano e da incredulidade. As pessoas rejeitam Jesus e aí elas já não ouvem nem veem nenhuma manifestação de graça e de amor de Jesus por conta dessa rejeição, né? Então, o texto aqui muito, muito bom, muito interessante. Eu esqueci de falar no início, mas eu sempre digo uma coisa muito importante, que é leia a Bíblia. Esse vídeo ficou grande, né? Eu sempre quero fazer pequeno, mas tem hora que fica grande demais. Eu converso muito demais. Mas nada substitui a sua leitura da palavra de Deus. Essa devocional aqui é boa. Pode, por favor, compartilhar aí suas redes aí, né? No Instagram, no WhatsApp, onde você quiser, você compartilha. Peço que você se inscreva no canal. Se quiser deixar algum comentário, fica à vontade. Mas nada substitui o seu tempo de devocional com o nosso Deus. No seu tempo de devocional, sem dúvida, Deus ele tira, né, aquilo que nos impede de olharmos para Ele, de crermos nele, e nos dá crescimento. Que nós possamos ser essa semente que foi lançada num bom terreno e que possa crescer e dar muitos frutos. E aqueles que rejeitam a Deus, Deus ele age com misericórdia o tempo todo. Como ele agiu aqui com os fariseus, ele continua agindo com misericórdia. E ele deseja salvar e transformar vidas. Que você possa colocar sua confiança nesse Deus que é cheio de amor. Ele não quer que você vá para esse lugar de fogo eterno,
de pranto, de sofrimento. Ele veio te salvar de muita coisa, inclusive disso. Mas para isso é necessário você confiar nesse Jesus de Nazaré, esse Jesus nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você ficar até aqui. Aqui tem vídeo toda terça e todo sábado às 11 da manhã. E você também pode aproveitar aí os outros vídeos que estão nesse canal. E eu espero também que você se inscreva nesse canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima.